Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de julho de 2024. E nesse horário das 19h40, nós estudamos essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Já estamos caminhando para o final do estudo dessa obra, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 35, que trata da educação evangélica, um belo capítulo de Emmanuel, muito bom mesmo. Então, nesse momento que estamos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Pai que nos abençoe, pedindo ao Pai que nos fortaleça, que todos possamos, Senhor, focar o nosso pensamento na nossa renovação espiritual, buscando a nossa iluminação, o nosso crescimento, o nosso progresso, para que assim possamos auxiliar o nosso Senhor Jesus Cristo, esse mestre querido, que que tanto tem nos ajudado e que conta muito com o nosso auxílio. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos também, né, lembrar sempre dos nossos irmãos mais sofridos e rogar ao Pai a sua bênção para todos esses nossos companheiros. E sempre agradecendo por tudo que todos nós temos recebido, graças a Deus. Então, vamos começar aqui com o estudo dessa obra, que é maravilhosa, tá? Esse capítulo de hoje é lindo, muito bonito mesmo. Então, vamos começar com a palavra de Emmanuel. Emmanuel diz assim: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Então, ele fala aqui duas coisas muito importantes. Todas as reformas sociais. Nós estamos carentes de reformas sociais, não estamos? Esse livro é de 1938, nós estamos em 2024. E nós estamos muito necessitados de reformas sociais. O mundo se encontra como se encontra, né? O número de pessoas em desabrigo, em situação de fome, tem aumentado muito. Mas ele diz aqui: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual. Nós temos visto pela internet situações caóticas. E muitas delas causadas por essa indecisão espiritual. Mas ele afirma que essa reforma, que é tão necessária, tem de processar-se sobre a base do Evangelho. Se não for baseada no Evangelho, não vai acontecer. Não vai acontecer. E falo em Evangelho, a gente fala em quê? Em amor. Em amor. Em respeito ao próximo. Né? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se não for baseada nisso, ela não vai acontecer. E ele diz aqui: como? É uma pergunta, uma frase, uma palavra só. Como podereis objetar-nos? Como nós poderemos contestar isso? Pela educação, replicaremos. Como? Como fazer essa reforma social sobre a base do Evangelho? Como? Através da educação. Só assim. Por isso ele diz: como podereis objetar-nos? Pela educação replicaremos. Então, essa reforma social tem que ser
feita com a base do Evangelho. E como fazer isso? Através da educação. E falando em educação, não podemos deixar de falar dessa obra de Pedro de Camargo Vinícius, o mestre na educação. E esse capítulo aqui, 35, vai ser estudado com apoio dessa obra, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. Eu fiz PDF, não precisa se preocupar, porque eu imaginei que não todos teriam o livro, que eu acho que vocês devem ter. Se ninguém tem livro nenhum do Pedro de Camargo, tenha esse, O Mestre na Educação. E aí eu já vou começar compartilhando aqui o PDF. Esse aqui, tá? Esse PDF, o item, se alguém quiser anotar aí, o capítulo que eu vou trabalhar hoje é capítulo 2. Capítulo 2. Pode até anotar aí do lado dessa frase, que ele diz: como podereis objetar-nos? Pela educação replicaremos. Pode colocar aí, o Mestre na Educação, capítulo 2. E o título do capítulo 2 é A Obra Messiânica de Redenção é obra de educação. Então, olha aí, ó, a obra messiânica, quer dizer, do Messias de redenção é obra de educação. Capítulo 2 do livro Mestre da Educação. E Pedro de Camargo, num trecho, vai dizer assim: daí porque Jesus arrogou, quer dizer, pediu para si a denominação de mestre. O único título que Jesus aceitou para ele foi o de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos, quer dizer, alunos, né? Consignemos que foi o único título com que se adornou, com que Jesus se adornou, e nenhum outro. Quando certa vez o chamaram bom, retrucou: bom só há um, que é Deus. Quando disseram rei, o chamaram de rei, repeliu peremptoriamente aquele qualificativo, declarando: o meu reino não é deste mundo. Então não me chamem de rei aqui na terra. É isso que ele quis dizer. Quando os seus discípulos, alguém lá do grupo, o chamou de rei, ele disse: não me chame de rei. Tá? Não me chame de rei. Porque o meu reino não é deste mundo. Então eu não sou rei aqui na terra. Tá? Eu não sou rei. Apenas quis ser mestre. E disso fez questão, advertindo os seus discípulos que só a ele, Jesus, o considerassem como tal. E ele deixou bem claro: só há um mestre aqui na terra. E esse mestre sou eu. Só a mim vocês devem seguir. Eu sou o vosso mestre, dizia. A ninguém mais concedais essa prerrogativa, esse título, né? Essa atenção. O papel que cabe ao mestre é educar. Entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos. Olha aí. Que todos possuímos em estado latente. Somos todos médiuns. Lembra disso? Somos todos médiuns. Questão 159 de O Livro dos Médiuns. Somos todos médiuns. Como herança a vida daquele de quem todos nós procedemos. E nós procedemos de quem? Do Pai. Do Pai. Então, olha o que o Pedro Camargo está dizendo aqui. O papel que cabe ao mestre é educar. Então, entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos.
que todos possuímos em estado latente. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de educação diferente, né? Educação é saber dar bom dia, boa tarde. Como vai você? Tudo bem, tudo bem. Isso é delicadeza, é gentileza. Mas educação é muito mais do que isso. É o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos, que todos possuímos em estado latente, como herança à vida daquele, de Deus, de onde todos fomos originados. Então, quando o cidadão educa seus poderes psíquicos ou anímicos, aí ele é uma criatura educada. Sabe como lidar com seus poderes psíquicos e anímicos. Pestalozzi define assim a matéria, ora em apresentação, né? Educação, deixa eu só, porque aí está cortadinho um pedacinho, só para a gente ler direitinho aí. Deixa eu só, aqui. Pestalozzi define assim a matéria, ora em apreço, tá? Porque ficou cortado. Pestalozzi define assim a matéria, ora em apreço. Quer dizer, o tema que nós estamos aqui conversando, educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, faculdades psíquicas e anímicas. Percebeu? A instrução, portanto, faz parte da educação. Por isso que se refere aos meios e processos empregados no sentido de orientar o indivíduo na aquisição de conhecimentos sobre determinada disciplina. A instrução dirige-se, conseguintemente, à inteligência. E a educação, sob seu prisma intelectual, bem como a ginástica, os exercícios, esportes, criteriosa e convenientemente orientados, resumem o que denominamos educação física, cuja importância na esfera da higiene está perfeitamente comprovada. Ao cultivarmos, porém, esta ou aquela faculdade do espírito, resta que não desdenhemos as demais. Então, nós temos que desenvolver as nossas faculdades anímicas e psíquicas, mas não podemos esquecer as outras. Então, olha só o que ele diz aqui. A monocultura é desaconselhada em todo e qualquer terreno. Tá? Então, a gente sabe muito bem, né, que quando você trabalha só ou melhor, quando você planta apenas um tipo de produto na terra, você acaba exaurindo a terra, né? Você acaba exaurindo a terra. Eu só estou pegando aqui umas coisinhas do livro, porque tem umas coisinhas que estão um pouquinho modificada. Ah, tá. Vamos provar. Aí ele diz aqui, ó. Tem... Ah, tá. Espera aí um instantinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui eu vou pular, vou voltar vou para o PDF 9, que não dá para a gente ler tudo. No PDF 9, o Pedro Camargo diz assim: tudo o que germina, germina de uma semente. Tudo o que evolve, evolve de um germe ou embrião. Não podemos não podemos esperar que aflorem na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas, sem que previamente tenhamos feito ali a sua sementeira. Então, você não pode cobrar de alguém alguma coisa que não foi semeado. Né? Então, tudo que germina, germina de uma semente.
Tudo que evolve do germe ao embrião. Não podemos esperar que aflore na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas sem que previamente tenhamos feito ali a sua sementeira. Então, às vezes, nós temos visto aí, não sei se vocês acompanham, né, muitos jovens desorientados, jovens fazendo coisas, sabe, que você não consegue entender. Por exemplo, essa semana eu estava vendo um vídeo de três jovens, não eram crianças, uma de 14, uma de 16, outra de 17. As três jovens, que não são umas crianças, resolveram invadir um cemitério público lá em São Paulo. E simplesmente arrombaram um túmulo, uma gaveta, né? Tiraram um cadáver de dentro dessa gaveta e começaram a fazer gozação do cadáver. Que o cadáver tinha sido enterrado com terra no. E será que ele morreu no casamento? E depois, simplesmente, elas puxaram o corpo sem a preocupação de que poderiam se contaminar com uma bactéria, porque o corpo, o cadáver, começa a liberar, né? Essas bactérias. São bactérias perigosíssimas para a saúde. Elas simplesmente puxaram o corpo, o cadáver, né? De dentro da gaveta do cemitério, jogaram ele no chão, mexeram na roupa dele para ver se tinha alguma coisa nos bolsos, fizeram gozações, sabe, brincadeiras, e depois saíram, às três, durante a noite, uma de 14 a 16, 17 anos, saíram arrastando pelo cemitério o cadáver, como se fosse um brinquedo, e rindo, debochando. E não eram meninas de rua, não, eram de família. Inclusive, né? E depois filmaram. Filmaram, colocaram nas redes sociais, fazendo gozações. E aí, é lógico, alguém viu, entregou, denunciou para a polícia foi até a residência, duas eram irmãs, né? Assim, e as três apareceram no vídeo, assim, sem nenhuma preocupação. E a polícia foi, né? Conseguiu prender as três jovens, vão ter que fazer medidas socioeducativas. Duas irmãs, parece que a de 16, 14 e 17 anos, 16 eram irmãs, e tinha mais uma outra, e os pais vão ter que responder no Ministério Público, né, por vilipêndio de cadáveres, essas coisas todas. E os pais envergonhadíssimos, com medo de retaliação da população, até da família, né, daquele que havia morrido ali, daquele corpo, e simplesmente elas disseram que fizeram isso por curiosidade. Curiosidade, elas estavam curiosas. Então você percebe, né, que está faltando alguma coisa ali, nessa juventude, nessas meninas. E outras coisas mais que a gente vê por aí. Pedro Camargo diz aqui: não podemos esperar que aflorem na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas sem que, previamente, tenhamos feito ali a sua sementeira. Por quê? Não é? E o respeito com os mortos? Será que não se tem? Não se consegue entender que é um ente querido de uma família, de alguém, que precisamos respeitar? Está faltando alguma coisa ali. Então, Pedro Camargo diz aqui: ó, honestidade, espírito de justiça, noção do dever, são como as artes e até mesmo os místeres mais simples, virtudes que se adquirem tal como é adquirido o saber neste ou naquele ramo das especulações científicas. Tudo depende de estudo, experiência e tirocínio, quer dizer, raciocínio. As ciências requerem aprendizado. O saber e a virtude são expressões daquela riqueza inacessível aos estragos da traça, à pilhagem dos ladrões, que a própria morte não logrará arrematar, por isso que representa o fruto do trabalho e do esforço próprio e individual. Daí decorre a legitimidade e a inalienabilidade da sua posse. Então, o saber e a virtude são riquezas que, depois de adquiridas, ninguém pode nos roubar.
Ninguém pode arrebatar de nós, tá? Porque ele representa o fruto do trabalho e do esforço próprio individual. Então, é nossa posse. Os contemporâneos de Jesus, perplexos diante da sabedoria e do poder revelados por ele, pelo mestre, diziam: como sabe, Senhor, estas letras sem haver aprendido? Ficavam surpresos, né? Como Jesus, né, tinha todo esse conhecimento sem haver aprendido, sem ter frequentado grandes escolas, né? Não somos hoje tão ingênuos como os daquela geração, supondo que seja só este meio onde, ora, nós nos achamos o único propício para aprender, que só este planetóide de categoria inferior constitui campo propício para o espírito atuar e agir, desenvolvendo suas incalculáveis e maravilhosas possibilidades. O erro geocêntrico que fazia da Terra, naquela época, né, o centro do universo, passou. A Terra não é o centro do universo, mas durante muito tempo acreditou-se nisso. Ninguém mais sustenta essa absurdidade. Podemos, pois, afirmar este postulado: aquele que revela conhecimento e virtudes, caráter reto e íntegro, conquistou-os aqui ou alhures, ou no passado, não importa onde, nem quando, constata-se o fato. Como se conquistou isso? Através da reencarnação, né? O patrimônio científico, como o moral, é sempre resultado da educação. A sementeira do bem e da verdade, do amor e da justiça, nunca se perde. Sua germinação pode ser imediata ou remota, porém jamais falhará. A obra da redenção humana é obra de educação. Jesus é o divino educador. Ele crê piamente na eficiência dessa obra, a qual consagrou a sua vida. Sim, Jesus nos deu a vida, não só no sentido do sacrifício cruento pela causa da nossa redenção, como na acepção de voltar-se, de dedicar-se continuamente ao desempenho de tão ingente encargo. E de que maneira vem ele se desobrigando dessa incumbência? Quer dizer, como é que ele vem trabalhando para realizar a sua missão? Ensinando, influindo e atuando na alma humana através dos espíritos de luz, dos benfeitores, incorporados à igreja triunfante. Que igreja é essa? Somos nós. Nós formamos uma igreja que do alto Jesus dirige. E o que ensinou e continua ensinando o excelso mestre, né? O que ele ensinou e continua ensinando? Duvidar, descrer dessa ciência, ciência de salvar os homens, e dessa arte que se chama educação, arte e ciência que tem por fim. Deixa eu só ver aqui um pedacinho, se eu pulei aqui. Ah, tá. Duvidar, descrer dessa ciência. Que ciência é essa que Jesus trouxe para nos ensinar? Ciência de salvar e tornar bons os homens. É isso que Jesus vai ensinar. Ele vem nos ensinar a salvar e tornar bons os homens. E dessa arte que se chama educação, arte e ciência que tem por fim transformar o indivíduo, é negar a evidência da evolução. Essa lei incoercível, fartamente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso infinito e progressivo. Fora da educação, dessa educação que se transmuta em cada indivíduo em autoeducação, não há redenção possível. Tudo mais que se tem propalado neste terreno não passa de pura fantasia. Quando o homem nota e percebe em si mesmo, no seu interior, o influxo da força renovadora da evolução, começa a colaborar conscientemente com Deus na formação da sua própria individualidade. Rui Barbosa, no magistral discurso que pronunciou na Festa do Trabalho, teve esta feliz inspiração. Ele disse: o Criador
Disse ele, começa e a criatura acaba, a criação de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha às vezes e maravilhas a mesma criação do homem pelo divino Criador. Realmente é isso, precisamente o que se dá. O homem é coautor dessa entidade misteriosa que é ele mesmo. Porque ele diz aqui, ó, o Criador começa a criação e a criatura acaba a criação de si própria. Então, Deus nos criou, mas somos nós que vamos acabar a criação de cada um, de nós próprios. Então, a segunda criação é a do homem pelo homem. A primeira é de Deus que cria o espírito. E nós vamos promover a criação do homem pelo homem. Isso se assemelha, às vezes, em maravilhas, à mesma criação do homem pelo divino Criador. Por isso que nós somos co-criadores. Realmente, é isso precisamente que se dá. O homem é coautor dessa entidade misteriosa que é ele mesmo. Nascemos de Deus, fonte inexaurível da vida, e renascemos todos os dias em nós mesmos, através das transformações, porque passamos mediante a influência da autoeducação, cumprindo-se assim aquele célebre imperativo de Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse texto, né, é maravilhoso, maravilhoso esse texto de Pedro de Camargo. Né? Ele mostra aqui como vai se processar essa questão da transformação do mundo, da nossa transformação, somente através da educação. Não tem outro meio. E não é não é a educação do diploma na parede, é a educação do homem, é a nossa educação do espírito. Por isso, às vezes, é lento, o processo é lento, porque muitas pessoas ainda não compreenderam isso. Estão preocupados com o externo, mas esquecendo que nós somos individualidades. E é por isso que Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é um processo de educação. Sem isso, nada vai adiantar. A gente vai continuar marcando passo. Vamos seguir aqui com Emmanuel. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível de ser realizado, né? Primeiramente, o trabalho de vulgarização, quer dizer, de divulgação, deverá intensificar-se, lançando, por meio da palavra falada ou escrita, do ensinamento, as diminutas raízes do futuro. 35.1, resultado dos erros religiosos. Toda essa multiplicidade de opiniões no campo filosófico-doutrinário que vedes no cristianismo tem sua razão de ser, tá? E aí ele aqui bota uma notinha. Período com nova redação dada pelo autor espiritual Emmanuel, em 4 de abril de 85. Ele mudou um pouquinho esse texto, tá? Em 85. Então ele diz aqui, ó. Toda essa multiplicidade de opiniões no campo filosófico doutrinário que vedes no cristianismo tem sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o bom caminho e também para o bom combate, né? A gente pode dizer isso, para o bom combate. A missão do cristianismo na Terra não era de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. E a gente sabe que o cristianismo, né, a religião dos primeiros anos, depois que o Império Romano se tornou cristão, houve uma associação, né, da religião com a política. E aí desandou tudo. Aí desandou tudo, por causa dessa união, né? Mas ele diz que a missão não é essa.
não era de se aliar com as forças políticas, né, que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos que temos até hoje. Até hoje nós temos esses preconceitos religiosos, né? Construindo isso à causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, olha aí, Israel contra os palestinos, olha aí, Rússia com Ucrânia, todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre. E dentro da própria religião, nós vemos, né, que dentro do próprio catolicismo houve um racha, né? Nós temos a Igreja Romana e temos a Igreja do Oriente, Católica do Oriente, que é ortodoxa. São duas igrejas católicas que elas racharam. A Igreja Católica se dividiu, então passou a ter um Papa em Roma e outro Papa em Constantinopla. E são igreja católica, uma é apostólica romana, outra é igreja católica ortodoxa, com dois líderes. E era uma igreja só. E ela rachou. Por questões o quê? Políticas. Disputa de poder. Disputa de poder. Ela rachou. Né? Então ele fala aqui. Rose, Oi, não é questão também de dinheiro? mas é poder, é isso que eu estou dizendo. É Entendi. poder, entendeu? É disputa política, é poder, é quem tem mais terras. E aí, na realidade, Ana, a gente pode dizer assim, né? É a vaidade humana. É a vaidade humana passando por cima do amor a Deus, ao amor aos semelhantes, entendeu? Então, ó, eu vou só ler o pedacinho aqui. Deixa eu só pegar aqui para. O que disse aqui, ó. Qual a diferença entre Igreja Católica e Ortodoxa? São muitas. No âmbito administrativo, enquanto católicos de todo mundo seguem o Papa, os ortodoxos possuem maior independência e particularidades regionais. Cada país tem um patriarca, tá? Como Neófito da Bulgária ou Cirilo de Moscou, nome dos atuais ocupantes da cadeira máxima das igrejas búlgaras e russas, e não reconhecem a autoridade papal, do Papa de Roma, não reconhecem. As cruzes também não são iguais, até as cruzes são diferentes. A dos ortodoxos russos, por exemplo, tem 3 barras. A de cima foi acrescentada por acreditarem que os romanos a teriam utilizado para escrever o famoso acrônimo INRI, a abreviatura de Jesus de Nazaré e dos judeus. A de baixo teria recebido os pés de Cristo, pregados e separados, e não juntos, como creem os católicos. Então tem disputa até por causa da forma dos pés do Cristo. Como é que os pés do Cristo foram pregados, juntos ou separados?
Os ortodoxos usam o calendário juliano, diferente do calendário gregoriano católico. Sua quaresma dura 47 dias, em vez de 40 dos católicos. E o Natal é comemorado em 7 de janeiro. E entre eles, o celibato só é obrigatório para posições mais altas da hierarquia. Os padres podem se casar. Até o final do século V, lá pelo ano 490 e pouco, as duas igrejas eram uma só. Até nos anos 490, era uma só. Os católicos de hoje, radicados na Europa Ocidental, e os ortodoxos ao leste, na Grécia e na Turquia. A Igreja Ortodoxa surgiu com o objetivo de espalhar o cristianismo pelo Oriente, afirma o teólogo Rafael Rodrigues da Silva, da PUC de São Paulo. Com o tempo, as diferenças culturais criaram várias rusgas, entre elas, como a que diz respeito à língua oficial dos cultos. Os cristãos do Ocidente queriam o latim, enquanto os do Oriente não. Não abriam mão do grego e do hebraico. A separação entre as duas veio em 1054, no chamado Cisma do Oriente. Os ortodoxos questionavam a autoridade do Papa e não aceitaram a interferência de um cardeal enviado pelo Papa Leão IX a Constantinopla, na Turquia. Resultado: o patriarca Miguel Cerulário foi excomungado pelo Vaticano. Cerulário deu troco, excomungando os católicos e consolidando o rompimento. Então, em 54, as duas igrejas se dividiram. E até a questão da forma como Jesus, os pés de Jesus foi pregado na cruz, interferiu no negócio. Então, a cruz deles é diferente. Então, vocês veem que isso tudo é o quê? Questão política, financeira, poder, quem manda mais, quem manda menos, dentro da própria Igreja Católica. Né? Então, isso aqui, sua ação, né, do Cristo, a educação do Cristo, dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz, porque ele morreu por causa dos preconceitos religiosos, né? Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida humana, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Então, o líder da Igreja Católica Ortodoxa, ou melhor, o Papa de Roma, excomungou todo mundo da Igreja Ortodoxa, e o chefão da Igreja Ortodoxa excomungou todo mundo da Igreja Católica Romana. Eles se excomungaram entre si. Então, é o que ele diz aqui, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras, logicamente, tudo em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo, tanto ortodoxo como romano, deturpou-se, perdendo as suas características divinas. E não foi só o catolicismo, dentro do protestantismo também, que depois da Reforma Protestante também houve várias divisões. Olha aí o que nós temos aí de um monte de igrejas, né? Sejam protestantes, e tem a Igreja Católica Romana, tem a Igreja Católica Ortodoxa, tem a Igreja Católica Brasileira, tem a Igreja Anglicana, tem igreja para tudo quanto é tipo. E detalhe, elas não se encaram harmonicamente. Entendeu? Por exemplo, tem companheiros que são evangélicos, de uma denominação evangélica. E se digladiam com outro companheiro protestante de outra denominação evangélica. Então, por exemplo, o povo da igreja quadrangular, é um exemplo, tá, gente? Eu não sei, mas estou dando um exemplo. Ele briga com o povo da igreja protestante triangular. Entendeu?
O quadrangular briga com o triangular. O do algodão doce briga com a igreja do soufflé. Entendeu como é que é? Brigam entre si. Dentro da denominação protestante, lá do grupo protestante, dentro dos católicos, e os espíritos também. Agora não é tanto. Mas nos anos 80 e 90, as federações espíritas brigavam entre si. Você tinha briga da Federação Espírita de São Paulo com a Federação Espírita do Rio de Janeiro, com a Federação Espírita de Pernambuco. As federações espíritas do Brasil também não se davam muito bem. Entendeu? Hoje isso diminuiu, mas você ainda tem isso. A FEB brigando com o ZERJ, entendeu? Federação do Amazonas brigando com a Federação do Sol. Você tem isso. Como você tem casas espíritas. Vocês querem ver o ridículo do ridículo? Há uns anos atrás, tinham grupos espíritas, casas espíritas que era assim. Uma casa espírita fazia o seu planejamento de eventos, encontros, seminários. Não estou falando nem de casa espírita do Rio de Janeiro, eu digo do bairro. Porque, às vezes, como Jacarepaguá, você tem bairros e tem muitos centros espíritas de Jacarepaguá. Eurípides, né? COI, Tia Maria de Nazaré, São Francisco, tem vários deles ali. Então, uma vez houve uma reunião, né, entre os presidentes de casas, e eles queriam conversar o seguinte: vamos procurar fazer nossos eventos em datas separadas, diferentes, para não ficar batendo um com o outro. Porque, às vezes, um vai dar um encontro maravilhoso, no mesmo dia que a sua casa vai dar outro encontro, no mesmo horário. E aí você não pode ir lá no encontro que o companheiro vai dar, porque a sua casa vai dar um encontro no mesmo dia. Então, pensou-se em fazer uma organização de tal forma que as casas procurassem organizar seus eventos em datas diferentes, em horários diferentes, para que você pudesse, entendeu? Às vezes, tudo bem, vai ser no mesmo dia, mas que um faça de manhã, outro faça à tarde. Adivinha a resposta? Não quiseram. Não quiseram. Entendeu? Não, não, não. Minha casa tem o planejamento, eu tenho. E ficou por isso mesmo. Assim, não quiseram. Percebeu? Não, não. Eu faço o meu. Por quê? Porque eu fazendo o meu horário, a gente vai disputar público. O tema melhor, a cada vez vai receber mais público. Não pensem vocês que não tem isso. Tem. Tem. Tá? Tem isso. Tem isso. Hoje melhorou um pouco, mas há uns anos atrás era uma briga de foice do escuro, gente. E foice emolada, tá? Então, logicamente, tudo em nome de Deus, tá, gente? Tudo isso é em nome de Deus, tá? Aí eu continuando aqui com Pedro de Camargo, deixa eu pegar outro texto aqui dele. Deixa eu ver, e agora é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que vai ter que descer mais um pouquinho. Aqui. Ele fala assim, ó, a confusão ora reinante na sociedade resulta do descaso a que se tem votado tão magna questão, que é da educação. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do cepticismo e da falta de confiança na eficiência da educação moral. O mundo está em crise, crise de dignidade, gente. Crise de dignidade. Alguém vai dizer que o que o Pedro Camargo está dizendo aqui não é verdade?
Esse livro é da década de 60, 70. Crise de dignidade. Hoje continuamos com o mesmo problema. Desta se originam, quer dizer, da crise de dignidade se originam as outras crises. Não é de sábios que carecemos. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, resolvidos. Olha a tecnologia aí. Conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Não obstante, o momento que atravessamos é dos mais angustiosos. Os grandes financistas e economistas não solucionam o problema do pão. Esse texto tem quase 60 anos, atualíssimo. Os estadistas de renome não resolvem satisfatoriamente o problema político. Olha a ONU aí, que não consegue acabar com as guerras. Os sociólogos de alta envergadura mostram-se impotentes diante dos problemas sociais, tais como o pauperismo, que é a pobreza, o crime, o vício e a enfermidade. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção íntima das grandes realidades da vida, dessa vida que não começa no berço nem termina no túmulo. Percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os arcanos da consciência e auscultando, né, prestando atenção na sua voz, que só se logra no estudo, quer dizer, que só se consegue com o estudo e na meditação da ciência da moral, que é a ciência do coração. Não é de conhecimentos que precisamos os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm. É de sentimento, tá? Então, não é de mais intelecto que a gente necessita. Nós, homens, responsáveis pela situação aflitiva da atualidade, é de sentimento, é de amor, é disso que nós carecemos. O que é que vocês têm a dizer sobre isso aí? Vocês concordam com o Pedro Camargo? Alberto, Carmen, mais Meu algum? Deus do céu. Ele tinha que ser o ministro, não, da educação, não, ele tinha que ser o presidente. Meu Deus do céu, esse livro dele ele é fantástico, ele é fantástico. Eu Fantástico. acho que falta respeito, né? É de Nesse sentimento. livro, Dá a impressão Respeito e amor. que foi ontem, né, que ele escreveu essa noite o livro. 60 anos, né, Tem que você 60 falou. anos, mais ou menos. Que loucura, que loucura. nesse livro ele traz um orador ateniense, é o Licurgo, que ele ensina, ele dá um exemplo, né, que eu acho muito interessante, é bem no final. E ele diz assim: ele vai fazer uma palestra sobre educação, esse Licurgo, né? Isso aí é no começo eu acho que é o ano 6 depois de Cristo, uma coisa assim. E ele pede 3 meses para poder começar a palestra. Aí o que ele faz? Ele pede 2 cachorros e duas lebres. É assim que ele. E aí, 3 meses depois, ele volta. Já podemos começar a palestra. Aí ele solta um cachorro e solta uma lebre. O cachorro, esse primeiro cachorro, estraçalha a lebre, acaba com ela. Estraçalha. Tudo bem. Aí ele solta o segundo cachorro. O segundo cachorro, ele educou. Então, o segundo cachorro brinca com a lebre, sabe? Corre para lá, corre para cá. Está aí a palestra dele. Educação. Educação. Treinou, ensinou, e aí ele é dócil. Os 2 cachorros iguais, né? Só que um foi educado, o outro não. Tá aí. Ele começou a palestra assim. Esse livro aqui é fantástico, é muito bom mesmo. Esse livro é. Vale a pena. Eu comprei no sebo, o meu é bem velhinho, ó. Bem velhinho. Excelente esse livro, excelente. Vale a pena. Tem muita lição aqui, muita coisa boa, muita coisa boa. Eu adoro esse livro. Pedro Camargo, realmente. E é verdade, você vê, né? Eu estou vendo aqui
Eu queria. Não, eu acho que tem até mais tempo que esse livro foi publicado. Deixa eu Esse ver aqui. livro? Eu acho que é 1900. Ai, peraí. É porque eles vêm logo o negócio. O Mestre da Educação, eu acho que ele é de 1940, alguma coisa assim. Deixa eu só ver aqui. Pedro Camargo, porque o tema é tão atual que você fica olhando e diz, não é possível, né? O É livro, É, porque quando se fala da verdade, ela é de eterno. Você é vê de que os eterna. Isso, ensinamentos de Jesus, 2000 isso anos aí. atrás, e hoje, é altamente Pois é. válidos. Você vê esse orador ateniense, é o século, acho que é século 6 ou 30, sei lá. E ele foi dar uma palestra sobre educação, lá naquela época lá. Repara. E funciona para a gente aqui perfeitamente. Porque são verdades eternas, né? É, pois é. são verdades eternas mesmo, entendeu? Então ele mostra que o grande problema nosso é esse. É problema, falta de sentimento. Você vê o caso, né, que eu contei para vocês dessas duas jovens que invadiram o cemitério e simplesmente lá elas arrombaram o túmulo e saíram arrastando, fazendo deboche do cadáver, né? Sem se preocupar com a família daquele homem, sem se preocupar, brincando, rindo, né? Eu abri aqui a última frase do livro do Licurgo. Eis aqui o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e outro não. Aí ele Isso diz: o aí, objetivo máximo do Espiritismo é precisamente esse: educar para salvar. Né? isso aí. Então, olha aí, ó, Pedro de Camargo nasceu em 1878. 1878. Morreu, parece que em 1966. Quer dizer, esse livro dele aqui deve ser lá de 1940, por aí. Mais ou menos por aí. Quanto tempo? E a gente continua com o mesmo problema. O mesmo problema. Educação. Então, aí, mas o pessoal acha que educação é botar os filhos nas melhores escolas. Na escola, isso. Nas melhores escolas. Isso é educação. Escolas. É E isso. deixa lá na escola, para a escola se Deixa virar, a né? escola, que a escola que se vire. Escola que trate da educação. Tá na escola, Escola. né? Vai aprender escola Brasil, França, onde a criança já vai sair falando inglês, francês, alemão, várias línguas, né? Vai sair uma beleza. E aí a gente vê Vai. essas coisas absurdas. Vamos continuar aqui. Diz assim, Emmanuel, no 35.2, fim de um ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as cumeadas de dos, de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Realmente, né? Nós estamos, como ele diz aqui, nas cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Estamos num período de transição. Estamos num período de transição, né? Nunca se falou tanto em transição. Nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto o trabalho de sustentar essa coesão dos sentimentos, de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católico-romanos, a doutrina de Jesus não poderia, de modo algum, amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Então, presa essa ideia cristã, essa doutrina de Jesus, presa dentro de uma religião dogmática,
dentro de religiões cheias de preconceito, e não vamos falar só da Igreja Católica, não. Não falar só da Igreja Católica, não. Cara, todas essas religiões por aí, todas elas, simplesmente encarceraram a ideia cristã, tá? Encarceraram a doutrina de Jesus e cada um tenta escrever, reescrever essa doutrina a seu modo, com as suas particularidades. Nós estamos falando dos cristãos e não daqueles que não são cristãos, tá? Então, como essa religião dogmática, preconceituosa, cheia de interesses políticos, como essa religião vai poder amparar o espírito humano nesse momento de transição, de tantas dores? Vai, não consegue. Todas as exterioridades da igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Porque a pessoa não está conseguindo encontrar consolação dentro da igreja. Ela não está conseguindo encontrar essa consolação. A explicação para suas dores, para os momentos difíceis que estamos passando. A gente vê um monte de barbaridade em nome de Deus, né? Um monte de barbaridade em nome de Deus. Aí aqui 35.3. Urge reformar. É necessário reformar, né? Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação, negação sobre Deus, negação sobre a religião, com Augusto Comte, e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa, com Pio IX, proclamando a tal da infalibilidade papal, que nós já até estudamos com aquele livro, Roma e o Evangelho, lembra? Que nós estudamos o discurso do bispo, que era contra isso, que ele falou assim, na hora que ele estava lá com seus pares, e eles iam começar a discutir a tese da infalibilidade papal, para tornar todo Papa infalível. Quer dizer, tudo que o Papa fizer, vamos aplaudir, porque é divino, é certo, ele não falha. Aí esse bispo teve uma lucidez. Viu assim, gente, vamos fazer uma coisa. Dá uma olhada para trás, para os papas que vieram, desde o primeiro papa, lá nos anos 200, 300 depois de Cristo, até hoje, 1700, 1800 e pouco. Vocês já viram? É lógico que ele não falou isso, né? Mas ele deu a entender. Quanto bandido, assassino e vigarista foram papas? Quantos homens sem moral foram papas? E aí ele advertiu, se vocês querem transformar o cargo de papa, o papa, o ser infalível, vamos fazer o seguinte, daqui para frente. Não torna todo mundo, não. Lá desde o primeiro papa até hoje, não. Porque vai ficar feio. O pessoal, os nossos opositores, vão cair de pau em cima da gente. Porque tem cada um aí, a família Borgia e outros mais, que fizeram barbaridades. Teve um que se tornou papa porque as prostitutas pagaram para ele ser papa. Então, ele era muito amigo de um grupo de prostitutas, e elas foram lá e pagaram. Outro se tornou papa porque mandou matar o papa anterior. Outro fez lobby político para ser papa. Dizem, pelo amor de Deus, quer tornar o cargo infalível? A partir de hoje, quem se tornar papa a partir de hoje, e o papa atual estava lá assistindo o discurso, a gente considera infalível, mas quem estava no poder, até antes desse que está aqui assistindo, o anterior a esse, não faz isso não, que vai ficar muito feio. Mas ele foi voto vencido. Então, eles tornaram infalível todos os papas da Igreja Católica. Todos, desde o primeiro até aquele que estava, na época que estava sendo falado e que estava assistindo ali. Por isso que ele diz aqui, né? Quando Pio IX proclamando a infalibilidade papal.
que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos, né? Então, quem quiser ver isso, pega aquele livro Roubo o Evangelho, que tem um artigo só falando sobre a infalibilidade papal, né? Então, diz aqui, né? Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação, com Augusto Comte, e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa, com Pio IX proclamando a infalibilidade papal, que o céu, foi nesse período que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. Então, foi lá, justamente próximo da chegada do Consolador. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno, em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. Como você vai considerar um ser humano de um planeta de provas e expiações infalível? Gente, é um absurdo, né? É um absurdo. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do evangelho cristão. Que evangelho cristão é esse? Igreja cristã primitiva. Tá? Igreja cristã primitiva. Por isso que ele diz aqui, ó. E é por isso que a nossa palavra, a palavra dos espíritos superiores, a palavra dos benfeitores, bate insistentemente nas antigas teclas do evangelho cristão. O evangelho da época de Jesus, quando não tinha papa, quando não tinha padre, né? Quando tinham apóstolos, discípulos de Jesus, quando tinha Paulo, quando tinha Pedro, né? Quando tinha João. Então, quando tinha esses homens, esses verdadeiros seguidores do Evangelho de Jesus, quando você tinha ali os cristianismo limpo, puro, né? E por isso que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, porque ela foi resgatar, ela trouxe novamente para a gente a palavra de Jesus livre dos dedos dos homens, né? Então ele diz aqui: porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão, quer dizer, a divulgação, a vulgarização, no sentido não de coisa vulgar, mas de espalhar dos seus divinos ensinamentos. Gente, nunca se precisou tanto como hoje. Eu não vou falar amanhã, porque eu não estou no amanhã, eu estou no agora. Nunca se necessitou tanto agora dos ensinamentos do Cristo. Nunca se precisou tanto agora dos ensinamentos do Cristo. Essa semana, sem querer falar, né, de outras igrejas, mas às vezes a gente, de outras denominações, né? Mas a gente tem visto tanta barbaridade nesses vários templos por aí, falando falando sobre religião, tanta barbaridade, que você diz assim, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Comércio, em nome de Deus, venda de indulgências, em nome de Deus. É tanta coisa, tanto absurdo. Nunca se precisou tanto dos ensinos do Cristo hoje. Dentro das casas, dos lares, nas instituições, dentro dos templos religiosos, em meio à sociedade, nunca precisou-se tanto. Tá? Aí ele diz aqui, urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos. Ele diz,
é necessário urgente a formação de grupos verdadeiramente evangélicos, onde se ensine, se divulgue, se comente as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Qualquer coisa fora disso afasta, é tipo, afasta de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Tá? Então, diz aqui, urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes, né? Do pai, da mãe, daquele que dirige aquele lar. Então, essa educação religiosa tem que começar dentro de casa, com o culto do evangelho no lar, levando as crianças para a evangelização infantil, não importa a religião, se é espírita, católico, protestante, umbandista, pentagonal, não interessa. A criança precisa de uma educação religiosa. O lar tem que ser formado em padrões cristãos, não importa a religião. Aí ele diz aqui, as escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos. Isso aqui foi em 1938, esse livro escrito, hein? Nós estamos em 2024. Para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. Então, ele está dizendo aqui, se você quer que os espíritos, filhos, netos, né, dessa geração possa atravessar esse período de transição, tá? Em busca dessa luz do porvir do futuro, é preciso educar essas gerações atuais. Porque não estamos lá falando da geração de 38. Mano, essa geração já foi para as cucuia, né? Porque de 38 a 24, 2024, bota aí 90 anos, 80 anos, né? De 38 a 24, 90 anos, vamos dizer aí, né? Então, essa geração já foi de 1938. Ele está falando para a nossa geração. Para a nossa geração. Porque essa geração que está agora precisa dessa educação baseada no Evangelho. Como é que essa geração vai atravessar esse período de transição do jeito que a gente está vendo certas coisas acontecerem? Olha a questão dos vícios que nós trabalhamos, né, com a nossa dependência química. Você está encontrando criança aí adoidada, fumando cigarro eletrônico, usando álcool, não é? Quase toda vez que você vê um grupo de jovens, 15, 16, 14 anos, que vão para uma balada, eles já vão com a garrafinha de vodka na mão, já viu? Vão com a garrafinha de vodka na mão. E não tem nem 18 anos. Uma vez eu estava no supermercado, né? Isso não foi só uma vez. Tinha lá um grupo, tudo na faixa etária, de 14, 15 anos. Aí um deles, que tinha para 18 anos, que entrou no mercado e comprou 2 garrafas de vodka. E os outros ficaram tudo lá fora. Eles iam não sei para onde. Mas já iam carregando a garrafa de vodka. Não é cerveja, não. Quando é a garotada assim, normalmente são bebidas assim, né? Vodka ou qualquer outra coisa, tá? Já iam levando, aquele grupinho já vai levando a sua garrafinha de vodka. Já vai carregando seu cigarro eletrônico. Você vê quantos garotos e garotas a gente vê na rua fumando cigarro eletrônico? E a gente não... alguns já levam seus comprimidinhos também no saquinho da bolsa. Outros tiram até comprimidos do pai e da mãe, quando tomam alguns remédios assim, né? Fortes para problemas neurológicos,
tem jovens que roubam da cartela de remédio do pai e da mãe, remédio de tarja preta, levam, tiram, cortam, o pai e a mãe não prestam atenção, eles levam para usar. Eu vi um negócio uma vez, era uma festa, uma festa. Sabe qual era o ingresso da festa? Cada jovem tinha que entregar alguns comprimidos. Então, ficava uma bacia na entrada. Todo mundo chegava, tinha que jogar ali uma cartelinha de remédio. Entendeu? Um jogava metade da cartela, o outro jogava no saquinho. Remédio, às vezes, diazepam, esses remédios assim, que o pai e a mãe tomam, eles cortam e levam. Então, aí chegando lá, misturava tudo aquilo, e aí você que entra num barato, vai lá e pega um comprimido daquele toma. E fica lá, entendeu? E assim. E aí mistura com vodka, todo tipo de uísque, outras coisas, o que pintar. De vez em quando aparece um morto aí. Mistura esses comprimidos fortíssimos com bebidas, mais cigarros eletrônicos. E assim caminha a humanidade. Entendeu? E, muitas vezes, você não vê, né, essa orientação da família, essa preocupação. A preocupação é como estão as notas na escola. Ah, tá bem? Maravilha. Maravilha. E aí sai a hora que quer, chega a hora que quer, vai para as raves da vida, entendeu? E as coisas. E isso na questão das bebidas, das drogas. E a questão da sexualidade? Gente, nunca, no meu entendimento, nunca se viu tanto absurdo como agora. Eu tenho 66 anos, trabalhei quase 30 anos com criança. Ver uma mãe com uma criança de 8, 9 anos, pleiteando, discutindo transição sexual do filho dela de 8 anos, eu acho absurdo. Eu vi na televisão uma passeata de mães e uma dando depoimento. O menino dela, 12 anos, o filho dela, 12 anos. E ela estava lá dizendo: eu estou aqui em nome do meu filho, que é uma criança, ela deu um nome lá que eu não me lembro qual foi, que tem vários nomes, né? É uma criança assim, esqueci o nome que ela deu, porque tem tantos. É uma criança assim já, e eu estou aqui para defender esse negócio aí que meu filho é. Ela deu o nome da criança, porque tem um monte, né? Cui, qué, quá, 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 tem um monte de nome daí. Aí, sentado no chão, tinham várias mães, várias crianças de 5, 6, 7 anos, com a faixa. Estamos aqui para defender as crianças trans. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos, com a faixa. Vamos defender as crianças trans. E essa com o filho de 12 anos, e a criança rindo e ela dizendo: aqui, né, que o filho dela já está fazendo transição. E eu fiquei assim: meu Deus, o que é que uma criança de 8, 9, 10 anos pode falar sobre a sua sexualidade? Como? Como? Então, fazendo uma passeata. Ela, filho de 12 anos, estava ali para defender. Eu esqueci o nome que ela diz que o filho é, né? Que meu filho é isso aqui. Ela falou o nome lá. E aí um monte de criança de 5, 6, 7, 8 anos, e as mães dizendo que estavam defendendo o direito de fazer a transição daquela criança. Vocês já imaginaram se a mãe faz essa transição de uma criança de 8, 9, 10 anos, e logo 18 anos ele descobre que quer destransitar,
que não é isso. Meu Deus do céu. É igual você permitir, isso eu vi, isso eu posso dizer que eu vi, um adolescente, ó, é bem diferente, mas não é essa comparação. Ela tinha 15 anos, que ela queria fazer uma tatuagem, filha de uma amiga minha, já até desencarnou. Fez a tatuagem bonitona aqui no braço dela. Devia ter uns 15 anos. Quando estava com seus 23 anos, mais ou menos, ela passou num concurso público para um cargo aí que não podia ter tatuagem. Ela desesperada. Fez uma cirurgia da época caríssima, caríssima. Ficou com o braço deformado, porque hoje é outra forma de tirar, mas há uns 20 anos atrás, porque não podia ter a tal da tatuagem. Outra que eu vi também uma vez, uma senhora evangélica, devia ter seus 50 anos, ela, mais ou menos, com uma tatuagem que ela tinha grande aqui, que deve ter feito na época que era jovem, garota, e ela no ônibus, né, com o vestido aqui, mas ela se mexia e a manga da camisa subia. E ela toda hora, entendeu? Puxava para cobrir aquela tatuagem, que era uma tatuagem daquela mentira, sabe? Que ela fez, deve ter feito lá no juventude. E agora ela era evangélica e aquela tatuagem não condizia com a religião dela. E ela ficava ali, puxando, agoniada, toda hora que ela se mexia, a blusa da camisa, a manga subia, a tatuagem revelava. Revelava as consequências da juventude. E ela baixava daquela agonia. Se nós, hoje, tipo assim, hoje, eu adoro azul. Amanhã eu detesto azul e gosto do vermelho. Como é que você vai fazer um negócio desse com uma criança de 8, 9 anos, que ainda não se formou psicologicamente? Você vai fazer essa criança passar por uma transição, né? E tem pessoas com 16, 17 anos se mutilando, se mutilando. E amanhã, daqui a 5 anos, muda de ideia. E aí, como é que fica? Como é que fica? Não fica, porque tem coisas que não dá para reverter, não é? Tem coisas que não dá para reverter. Então, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora ver mães, pais indo para a televisão e apresentando o filho, um adolescente. Meu filho é queer, que eu nem sei o que é isso. Meu filho é queer. Meu filho é isso. Minha filha é aquilo. Né? Com adolescentes que mudam de gosto como quem muda de roupa. Não é assim? Quem já foi adolescente não vê que a gente não era assim? Hoje queria uma coisa, a mãe quer outra, e depois quer outra. Porque você está buscando, e você, né, como mãe, como pai, direcionando o seu filho para uma questão dessa. Por quê? Porque é moda. Porque viu lá seu filho gostando de passar um batom, de brincar com sapato, ou a menina gostar de andar de moto, jogar futebol. E você já olha para o seu filho de 6, 7 anos e já diz que ele é alguma coisa? E que precisa fazer transição? Gente, pelo amor de Deus. E é o que a gente está vendo aí, todo dia na televisão. Todo dia na televisão. Espera a pessoa amadurecer um pouquinho, não é? Para que ela mesma decida se o que ela quer fazer. Mas você levar seu filho com 10, 12 anos para esse caminho, sabendo que algumas coisas são irreversíveis.
Eu acho de uma leviandade terrível, terrível. Deixa a criatura escolher, deixa crescer, deixa passar essa fase da adolescência que é tão tumultuada na nossa cabeça. Porque eu pergunto, algum de vocês gostaria de voltar aos 15 anos, 14 anos? Eu não. Com a cabeça, aquela cabeça daquela época? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, se pudesse voltar aos 15 anos com a cabeça que você tem hoje, né? Mas não pode passar por tudo aquilo novamente, aquelas coisas, né? Gente, é uma fase, deixa viver essas coisas, deixa a criança ser criança, deixa o adolescente ser jovem, deixa. Depois ele escolhe o caminho dele. Mas é o que ele diz aqui. Emmanuel diz aqui para a gente encerrar, repetindo a palavra dele, né? As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. Então, aqueles que não tiverem uma boa orientação religiosa nos tempos atuais, uma boa educação moral dos tempos atuais, vão passar por momentos muito difíceis, porque o mundo não vai conseguir, do jeito que as coisas andam, atender às necessidades desses espíritos. Alguém tem um minutinho aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, gente, dia 10/7, a gente vai entrar no item 35.4, necessidade da educação pura e simples. Gente, se alguém não concorda comigo, por favor, fale, tá? Se alguém não concorda com aquilo que eu falei aqui sobre essa questão, por favor, fale. Não fica calado, não, porque senão, né, todo mundo tem o direito de expor o seu pensamento. Então, se não concorda, se acha que o que eu falei não é legal, se não pensa como eu coloquei a minha opinião, por favor, fale. Para não ficar aquela coisa de, poxa, eu não concordo com a Rose, mas eu não vou falar para ela não ficar chateada. Tá legal? Isso aí é uma coisa que eu quero deixar clara que todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Eu apenas coloquei a minha baseada no que eu entendo do Evangelho de Jesus. Tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Se alguém pensa diferente, por favor, se manifeste, para não ficar essa coisa de que a Rose falou e a gente é obrigado a concordar com ela. Tá? Eu quero isso, deixar bem claro isso para vocês, tá? Todo mundo tem direito de pensar como quiser. Bom, então tá tudo bem? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que ele nos dá de estarmos estudando, discutindo esses temas. É um livro de 1938, mas o texto muito atual, falando sobre a questão da educação. E realmente o problema da nossa sociedade é a falta, a carência da educação espiritual, da educação emocional, né? Como ele falou, Pedro, dos sentimentos. Tecnologia tem muito, mas está faltando isso aí. Está faltando isso aí. E os tempos são chegados, né? Os tempos são chegados. Então, só agradecer a Deus, agradecer a Jesus por todas as oportunidades que o Pai tem nos dado para continuarmos a nossa caminhada, né? E refletindo sobre tudo isso que estamos vivendo no momento, tá bom? Um beijo aí para todos, que Deus nos abençoe.